Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao projeto Adubar Conhecimento aqui da Ecolabora. Esse é um projeto onde eu respondo dúvidas dos meus seguidores lá do Instagram, então agora você vai ver uma compilação de algumas delas. Vamos nessa? Olá, boa Olá, tarde. boa Boa tarde. tarde. Levantou horrorosa, né, senhora? Como? Vergonha. Que É, isso? Não. Eu queria saber o seu nome primeiro e de onde que você fala. meu nome é Daniela, eu falo do Rio de Janeiro, né? E eu tenho algumas dúvidas. Eu estou um bom tempo querendo começar a fazer a composteira, mas ainda não comecei. Mas eu chego a separar até os alimentos, né, para colocar até na terra da própria planta. Eu tenho vários vasos de planta aqui. Essa seria uma dúvida, se eu posso realmente fazer isso, se eu estou fazendo mal às plantas ou não. Tá, então vamos lá. Quando você coloca os resíduos orgânicos ali, os restos de vegetais, enfim, diretamente no solo, o que que acontece? Aí você revolve, você costuma misturar com terra, como você só coloca ele em É, cima ali? não, eu abro o buraco, né? Um buraquinho, aí eu jogo o alimento e tampo com terra. Então, quais são as questões que podem acontecer aí? Primeiro ponto, que é bem importante, é que quando a gente cobre, né, como se a gente estivesse enterrando os resíduos orgânicos ali na terra, tende-se a gerar um ambiente sem oxigênio. Então, a compostagem, ela é um processo que precisa de oxigênio para os próprios micro-organismos fazerem a decomposição da matéria orgânica de forma eficiente. Quando não tem oxigênio, a tendência é que esses alimentos, né, eles entrem em um processo de putrefação. E aí pode gerar gases de efeito estufa, né, metano, por exemplo, ocasionar mau cheiro, pode atrair animais indesejados também. Esse é um ponto. Um outro ponto é a questão que quando esses alimentos, esses restos de alimentos estão ali próximos a uma planta e eles entram no estado de decomposição ou de putrefação, vamos dizer assim, eles roubam, como precisa de oxigênio, eles roubam o oxigênio e muitas vezes alguns nutrientes do solo, e aí esse processo pode entrar numa competição com as raízes das plantas. E aí isso Entendi. pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. Porque as minhocas são bastante, elas estão bem gordas. Mas eu fiquei Como? preocupada Desculpa? exatamente por causa das... As minhocas estão gostando bastante, que elas estão bem gordas. Ah, então tem Mas nos vasos tem minhocas, então. tem minhoca, tá até dando lacraiazinha, aquelas lacraias desse tamaninho assim. Tive um trabalho danado uma vez para tirar todas elas, Elas mas são boas voltaram. também, os gongolos, né? O piolim de Não, cobra, não, 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 não? é lacraia mesmo, lacraia mesmo. Ah, Aquela de tá. cabeça vermelha, né? Não é gongolo, não. Ah, tá. E eu fiquei até preocupada, porque aquilo dali morde, né? E pica a gente, É. né? Eu fiquei Uhum. preocupada e tive que catar tudo, mas consegui, só que voltou de novo. Então, Então são os é, bichinhos eu, indesejados aí que tá atraindo, é, viu? tá atraindo, então, por causa da comida, também por causa dos alimentos, então. Isso. É isso. Tá. Outra coisa que eu tenho dúvida. Eu chego a separar esses alimentos num pote, né? E como eu uso pouca quantidade de comida aqui em casa, então leva um certo tempo para poder encher, né? Por isso que eu estou com mais dificuldade também de fazer essa composteira, porque a gente utiliza pouco alimento aqui em casa. E já notei que dá mofo quando eu guardo, acaba ocasionando de dar mofo. Eu posso juntar esse alimento com mofo dentro da composteira ou não? Então, o ideal, quando você está querendo acumular um pouco mais de resíduo para colocar na composteira, que você guarde ele num potinho. Tem gente que guarda na geladeira ou no freezer. Que aí Hum, você vai reduzir esse tempo de decomposição natural, o que vai também impedir que micro-organismos como os fungos tomem conta e proliferem, podendo também atrair mosquinha, drosófila e tal, não, né? ele tá tampado, ele fica tampado, só que aí ele fica úmido, né? E aí acaba gerando o mofo. Isso. E, e aí eu fiquei na dúvida se com o mofo a gente pode colocar na composteira, se não vai dar problema.
Pode colocar assim, porque são também micro-organismos que estão ali, esses fungos vão ajudar nessa decomposição. O que você precisa é sempre lembrar dessa questão da aeração. Quando tem uma oxigenação no processo, esses fungos tendem a não proliferarem. Então, uma outra sugestão é que você já comece uma compostagem no seu baldinho, intercalando esses resíduos orgânicos com matéria seca. Eu Porque cheguei assim até a você. jogar um pouco de serragem ali, mas o pote é bem pequenininho, é tipo uma Tupperware, né? Só que aí eu falei Uhum. assim, gente, tá gerando água e tá ficando com mofo. Aí eu taquei, mas também não sei se é a quantidade certa, né? Isso, mas vai ajudar a diminuir essa umidade, né? Que o mofo, o fungo ali, ele aparece quando está muito úmido. Então, quando você equilibra com a matéria seca, você diminui essa umidade e também você já faz um equilíbrio que a gente fala de carbono e nitrogênio, né? A matéria seca é rica em carbono, a matéria orgânica, o resíduo orgânico é rico em nitrogênio. Esse equilíbrio ele propicia o desenvolvimento de micro-organismos mais eficientes do que fungos, por exemplo. Então, você fazendo isso já dentro dessa sua tapeoeira aí, você já vai começar uma compostagem ali de uma forma mais rústica ou simples, vamos dizer assim, mas de uma forma um pouco mais eficiente para quando você levar isso para a sua composteira. Você mora em casa ou apartamento? Eu moro numa casa, só que eu não tenho muito quintal. Eu tenho terraço com vários vasos, né? E, e aí eu estava usando até a terra exatamente para fazer esse tipo de compostagem, mas pelo jeito não dá certo. Não é que não dá certo, é que ela, como eu falei, ela gera um ambiente sem oxigênio e aí ela pode trazer Atrapalha problemas, né? A a terra, planta. ela pode ser usada, por exemplo, numa compostagem termofílica, que você pode fazer também em um vaso ou um balde, desde que você garanta que tem um fluxo de oxigênio ali com alguns furos nas laterais ou revolvendo ela, fazendo Uhum. essa mistura de resíduo orgânico, matéria seca, e aí, se você não for usar minhocas californianas, que são as indicadas para os minhocários, você pode polvilhar um pouco de terra, assim, para essa terra trazer micro-organismos eficientes que vão acelerar esse processo de compostagem com oxigênio. Tem que sempre lembrar disso. Entendi. Eu tô querendo fazer a composteira, mas é, ainda não foi, né? Ainda não deu certo. Ó, vou dar outra sugestão, inclusive, então, que eu já vi um pessoal fazendo, que é assim, Hum, se você tiver um vaso grande, por exemplo, você pode colocar dentro dele um pote, uma Tupperware que seja, furada. E aí lá dentro desse potezinho que vai estar, né, em volta da terra, dentro do vaso, você está dando para entender, você vai colocar essa mistura de resíduo orgânico com matéria seca. E aí, naturalmente, esse processo vai acontecer de certa forma um pouco mais separado ali dentro, as minhocas vão poder entrar e sair desse recipiente ali dentro também, e aí você pode vir a ter uma compostagem mais eficiente do que simplesmente se você tampar com terra ali. Deu para entender um pouco? Colocar, no caso, pegar o meu vaso de planta, colocar uma Tupperware dentro dele e fazer essa Furada, composteira ali dentro, furada, né? furadinha, dentro dessa Tupperware, embaixo da terra, né? No Não, mesmo aí ela, nível da ela vai terra. ficar no nível da. Isso, que No você vai nível, poder é. abrir ela e abastecer ela e fechar, né? E você consegue revolver, trazer esse oxigênio que eu falei. Entendi, entendi, É entendi. importante. Outra coisa que eu É tenho uma muita opção. dúvida é, eu posso colocar, por exemplo, tomate, que tá cheio de carocinho, aí taca na composteira, começa a nascer. Eu falei assim, ué, gente, pode colocar, não pode colocar, né? Abobrinha. Aí eu tô jogando tudo fora, porque eu não tô querendo que nasça isso nos meus vasos, né? Não, pode, deve colocar sim, assim. Se você não quiser reaproveitar isso como uma mudinha para você plantar e ter tomate aí da sua produção caseira, você simplesmente depois, quando ela nascer, você desbasta ela, né? Você tira essas mudinhas e coloca de volta na composteira. É Entendi. super normal. E, por sinal, é um indicativo da eficiência do processo. Assim, se está nascendo sementinhas, é porque elas estão gostando desse ambiente. Então, a ideia é essa, é buscar essa autonomia Entendi. alimentar também, essa soberania.
através Entendi. desse ciclo orgânico, né? Então é Eu muito jogo bom que isso está toda a acontecendo. parte de caroço, eu tô jogando tudo fora, né? As sementes, tudo tô jogando fora, porque como eu jogo dentro do vaso, né? E eu não quero que junte com as outras plantas esse tipo de planta, né? Mas aí eu fiquei com essa dúvida de quando for fazer a composteira, se eu poderia, se eu não poderia, mas entendi. Não, Tá pode e ótimo. deve. Aí você pega essas mudinhas e doa para os vizinhos aí, ou enfeita mais a casa de verde. Essa é a Entendi. magia, Tá bom. Era tá isso. bom? Obrigada, viu? Muito obrigado a você. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem e você? Tô bem, tô gostando aqui de participar. Espero conseguir tirar algumas dúvidas. Como você chama? Me chamo Karine Afonso. Karine, você está falando de onde? Eu sou aqui de Porto Velho, Rondônia. Legal. E aí, já está fazendo compostagem? Quais são suas dúvidas aí? Então, eu já separo os meus resíduos, né? Resíduo. Ai, que acho que a bateria tá fraca. Os resíduos orgânicos, os recicláveis, mas eu ainda não faço compostagem. Eu tô ensaiando já há muito tempo e eu comecei a fazer. Eu já olhei algumas coisas de fazer aquelas de balde, que você coloca um balde no outro e eu já tô fazendo a estrutura, na verdade, né? A minha Legal. dúvida só é porque eu vi que muita gente faz com minhoca e eu não quero fazer com minhoca. Eu moro em apartamento. E assim, eu vejo que a pessoa precisa mexer com frequência, porque precisa entrar aerar, né? Para não, sei lá, não Isso. prejudicar a decomposição. E uma dúvida que eu tenho também é se eu escolho um tipo de matéria seca, se é sempre aquela que eu tenho que ficar colocando. Ou eu posso colocar um dia serragem, posso colocar um dia folha, como que. E o principal cuidado que eu tenho que ter por eu não utilizar minhocas. Tá. Bom, rapidinho, essa última dúvida, você pode sim misturar qualquer matéria seca. A questão é, você pode pôr um dia serragem, um dia folha Ah, seca, outro tá. dia poda de grama, não tem problema. O único detalhe é que cada matéria seca, ela interage de uma forma diferente com esse sistema, né? Com esse ecossistema. Umas Certo. tendem a serragem, ela é muito boa porque ela tende a reduzir mais a umidade do sistema, então ela absorve melhor a umidade. Folha seca, poda de grama, eles tendem a compactar mais, então precisa que você revolva realmente ou tenha uma atenção maior com a sua composteira. Agora, você está querendo fazer uma compostagem sem minhocas. Existem vários tipos de compostagem sem minhocas. Depois você pode pesquisar um pouco sobre a compostagem com bocache, por exemplo, que é um micro-organismo que você coloca junto. Tem a compostagem Takakura, que eles falam que é um outro método que é parecido com a compostagem termofílica. Eu gosto muito da compostagem termofílica, que é a mais simples, né? Vamos dizer assim, para fazer em casa. Então eu vou fazer um básico aqui para você entender como que faz. Certo. Aquela compostagem que a gente coloca 3 baldes um em cima do outro, ela é feita geralmente com minhocas, porque as minhocas vão transitar entre os baldes e você vai, Hum, você vai inverter os 2 baldes de cima de acordo com a quantidade de resíduo que você coloca. Então você vai encher um balde, colocar ele embaixo, enquanto você enche o segundo, que foi para cima, é o tempo que as uhum. minhocas vão estar ali decompondo o material. E aí, Ah, quando tá. você encheu de cima, teoricamente, esse que você pôs para baixo já vai estar pronto, você vai recomeçar o processo. Quando você faz a compostagem sem minhocas, você não necessariamente precisa de 3 baldes. Lógico, nada O te cara tá impede. Nada te impede a usar 3 baldes. Mas o que você precisa certo. ter atenção é que a compostagem sem minhocas, que é a compostagem termofílica, nesse caso que eu estou falando, ela precisa de uma aeração. Então, ou você vai ter que furar mais os baldes em volta para entrar ar, caso você queira Certo. fazer em balde, né? Que você pode fazer também em pallet, se tiver espaço, ou até em leiras com capim e tal.
que acontece? Você precisa revolver para sempre trazer um oxigênio ali para não deixar, igual eu estava falando, quando você não revolve, pode ser que compacte e crie um ambiente sem oxigênio. E aí vai gerar odor, vai poder atrair moscas ou insetos e bichos indesejados. Então, a ideia da termofílica é que você coloque os resíduos orgânicos, a matéria seca, seja para misturar e equilibrar essa porção carbono e nitrogênio, seja para também você proteger, né, as laterais ou mesmo a parte superior para não deixar entrar nenhum bichinho ali. Aí o que acontece? É interessante você colocar também algum inóculo, que a gente chama, pode ser um pouquinho de terra, um pouquinho de Ah, esterco de tá. vaca, ou até um composto. Assim, depois que você começar a produzir, o próprio composto que você produzir, você pode colocar como inóculo, como se fosse fazer um bolo, assim, como se fosse o fermento. Porque ele está cheio de micro-organismos eficientes que vai acelerar o processo. O único detalhe é que a compostagem termofílica ela demora um pouco mais do que o minhocário. Isso eu li um pouco também. Então, você vai encher um balde, provavelmente ele vai ficar pronto, vai virar composto, né? Em mais ou menos de 2 a 3 meses, ou até 4 meses, dependendo da estação do ano, né? Então, Aham. tem esse porém, né? Dele demorar um pouquinho mais. Os pontos Uhum. positivos é que você pode pôr qualquer resíduo, né? Não tem aquela questão que a minhoca é mais exigente, mais sensível. Então, enfim, Isso. Isso foi uma é das isso. opções que eu tive, assim, porque a gente gera muita coisa cítrica aqui. Eu faço muito suco verde, tem muito limão, e eu sei que não é. Quando faz com minhoca, coisas cítricas não é recomendado, né? Aí foi Uhum. por isso que uma das opções, não, então vamos tentar fazer sem minhoca, né? Mas assim, eu tô numa Aham. expectativa, tô lendo pra saber se o que eu vou fazer tá certo. Aí, Não, mas o obrigada aí importante é pelas. começar. E Pois aí, só um é, detalhe: se você quiser fazer só em um balde, é importante você fazer na base dele como se fosse um filtro, né? Para você conseguir, por duas razões. Uma, para caso tenha algum líquido ali escorra, você possa retirar. Outra, que aham, também você consegue criar um espaço para o ar circular, né? Então, você pode fazer entendi. uma base com madeira, por exemplo, e, enfim, deixar um espaço para entrar ar embaixo do balde também. Assim como a gente faz Tá, com as leiras e em outros recipientes. Tá bom? entendi. Tá bom, obrigada. Boa sorte aí. Depois conta pra gente como que tá sendo aí o processo. Tá certo. Um Tchau. abraço, tchau. Olá, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo. Como você Não, chama? aqui, Solange, moro E em vo- Ilhéus, na Bahia, Legal. e acho, sim, super importante, vamos dizer assim, essa questão de compostagem. Eu já tenho há mais de 4 anos 2 conjuntos de caixas. E o que me ocorreu agora recentemente é que de dezembro para cá eu viajei, fiquei fora e daí assim dei uma parada com as minhocas, deixei elas quietas lá na garagem. E quando eu retomei o processo, aconteceu novamente aquele problema das moscas soldados. Então, vamos dizer assim, muita larva. Então, assim, eu não sei se, mas assim, estava num processo de equilíbrio as caixas e estava funcionando tudo bem. E daí, como eu dei uma parada nesses 4 meses, 4, 5 meses, agora que eu retomei, vamos dizer assim, parece que deu uma infestação. Então, assim, eu controlei a umidade, coloquei mais maravalha, coloquei até coisas que tinha de gelado, porque eu viajei, daí coloquei até farinha, essas coisas que você comenta até para tirar a umidade. Então, assim, deu uma melhorada. Mas, assim, eu queria saber se é isso, se é essa coisa do retomar que dá uma ocorrência maior dessas larvas soldados. Então, o bigato, né, essa larvinha de mosca soldado, que acho que todo mundo que composta passa por isso, né, por esse desafio em algum momento. São vários fatores assim que podem atrair essas moscas, né, para elas colocarem os ovinhos. Tem até um vídeo lá no nosso canal do YouTube que eu conto mais ou menos um passo a passo de como você deve prevenir, né? A melhor solução é você prevenir. E isso vai desde você
cuidar dos alimentos, né, antes de você consumir, por exemplo, guardar as frutas com um paninho em cima ou com algum voal para não deixar as moscas pousarem, porque se você for ver, elas podem já vir com os ovinhos desde lá da feira ou do supermercado, já que elas ficam expostas, né? Então, lavar também as frutas antes de colocar elas os resíduos ali no lixinho, né? No residuário. Colocar matéria seca dentro do próprio residuário para ele não deixar acumular tanto líquido ali na própria lixeira, é uma outra dica. Deixar sempre ela fechado. Não deixar passar, por exemplo, tem gente que se você deixar uma semana, por exemplo, a sua lixeira ali do lado da pia com resíduo orgânico, ele vai começar a decompor ali, provavelmente vai ter algum odor e que vai atrair moscas também. Então, esse é um outro detalhe, né? Evitar, se você precisar deixar mais tempo, que você coloque mais cobertura seca para não deixar as mosquinhas chegarem. Sempre lembrar de revolver quando você coloca no minhocário a mistura do resíduo orgânico com a matéria seca. Sempre lembrar de revolver para trazer essa oxigenação. Analisar o que você está colocando ali. As moscas soldado geralmente aparecem quando o ambiente está um pouquinho ácido. Então, quer dizer que pode colocar, por exemplo, alguma fruta cítrica em excesso, ou se não, algum alimento cozido em excesso. Isso pode diminuir o pH desse ecossistema, e isso atrai também, cria um ambiente favorável para essas larvas se desenvolverem. E, enfim, então todos esses detalhes, né, diminuir a umidade, igual você falou, colocou um pouco de farinha ou pó de serra, enfim, sempre está revolvendo. Se ainda assim começou a infestação, você pode fazer uma isca para tirar esses bigatos. Essa isca, se quiser anotar aí, eu vou passar a receitinha dela bem, bem básica. Você pega num potinho e coloca 200 ml de vinagre de maçã, né, um copo de vinagre de maçã, e aí você vai misturar com 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de detergente líquido incolor. Ou pode ser também, se você quiser derreter um sabão de coco, fazer um próprio detergente em casa, o importante é que seja neutro, né? O incolor é o mais neutro ali dos detergentes. E aí você mistura, né? Você vai ter um líquido aí, você coloca num potinho, e aí você vai colocar esse potinho dentro da composteira, no nível dos resíduos ali. Você vai encaixar ele ali. E aí vai esperar, pode esperar 1 dia, 3 dias, até uma semana, você vai avaliando ali diariamente que os bigatos vão ser atraídos e vão cair ali e vão morrer ali. E aí você pode tirar e recomeçar o processo, até que você tenha diminuído essa infestação. Então, é todo um processo de avaliação, né? Porque não é que você, talvez você começou, não sei, né? Você recomeçou de uma forma mais rápida ou sem muita atenção, não consigo saber muito bem. Mas é um processo natural, acho que todo mundo passa por isso, e eu acho que isso não precisa se desesperar, porque inclusive tem gente que faz compostagem com esses bigatos. Tem gente que cria para dar para galinha, para dar para peixe. Então eles não são um patógeno, né? A mosca soldada em si, ela é super mansa, né? Ela não traz nenhum problema. O pessoal fica meio assustado porque de fato elas fazem o ambiente ficar um pouco mais ácido, afugentam as minhocas. Então, se está fazendo com minhoca, é legal ter essa atenção. Mas, para mim, assim, ao meu ver, a forma mais eficiente de evitar são essas precauções que eu disse, e você está sempre revolvendo. Vai colocar o resíduo orgânico, coloca um pouco de matéria seca, mistura, né? Mistura ele, faz um equilíbrio desses materiais, depois cobre. Então, está sempre trazendo oxigênio. E aí, naturalmente, elas não vão desenvolver ali. Eu acho que assim, o fundamental, eu acho que para mim aqui o meu erro está sendo a acidez. Eu estou colocando um pouco de casca de fruta, eu não coloco limão.
Mas, assim, casca de tangerina, essas coisas eu coloco um pouco. E a outra Uhum. coisa que eu percebo é a erva mate. Por incrível que pareça, a erva mate parece que ela compacta e ela mantém um pouco mais de umidade, e a umidade da erva mate também associa. Então, assim, eu sempre associo meus dois problemas com a casca da tangerina e com a erva mate, mas estou Faz sentido. tentando fazer essa aeração, essas coisas para realmente melhorar. Então, assim, Isso. e eu dou uma catada manual mesmo, como eu sei que não tem problema nenhum, mas catando as larvas com a mão e boto fora. Porque as caixas estão na garagem, então, assim, eu não tenho problemas, mas, assim, de repente você recebe uma visita e tem uma larva andando pela garagem. Daí é meio estranho para os outros, então, acho que para mim não teria problema. É, só ter essa atenção, acho que é isso mesmo. Lembra sempre de revolver bem com matéria seca, a erva mate. E aí, os cítricos é legal, a média que é sugerido colocar é até 20%. E Uhum. aí você pode aproveitar esses cítricos para fazer produtos de limpeza natural, seja Uhum. colocando as cascas da mexerica, por exemplo, no álcool, que ela vai curtir ali. Aí depois você pode lavar ela e colocar na composteira, que ela vai ter saído já bastante do ácido dela. E você pode usar esse produto para limpeza, por exemplo. Então tem essas Ah, outras alternativas também. tá ótimo, muito obrigada, Tá adorei. bom? Tá bom, obrigada. Foi nada, um abraço. Olá, Oiê, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Me fala o Então, seu nome e de onde você fala, por favor. eu sou a Mônica, falo de Ji-Paraná, Rondônia. Bem-vinda. Logo ali, né? Então, eu já tô com os meus baldes para fazer a composteira naquele esquema do 3, né? Do É, minhocário. pretendo usar a minhoca. Tem que ser a minhoca Californiana. californiana, tem que ser essa. Tem que ser essa, porque o que acontece? Tem vários tipos de minhocas, né? A californiana, ela é mais eficiente para decompor, né, materiais crus, vamos dizer assim. As outras minhocas, como por exemplo a minhoca nativa, que você pode colher aí em qualquer pedacinho de terra perto da sua casa, ela ela gosta de material já decomposto. Então, ela é muito utilizada, por exemplo, para quem faz, quem cria minhocas e coloca elas com esterco, por exemplo, de vaca, elas adoram. Mas as minhocas californianas, elas também são mais eficientes por comerem, em média, o peso delas por dia. Então, elas são as mais indicadas aí para esse processo de minhocário, de compostagem doméstica. Então é bem rápido quando eu uso a californiana. É bem mais rápido. E aí, naturalmente, elas também se autorregulam, né? Então, você começa com uma isca, né? Com uma quantidade, vamos supor, de 100 a 200 minhocas ali. E aí, naturalmente, elas vão aumentando a população, se autorregulando e acelerando o processo. Então, é mais eficiente mesmo a compostagem com minhocas. O que eu vejo que o pessoal está desenvolvendo é a compostagem com gongolo, que é aquele piolinho de cobra, no lugar das minhocas. Aham. Tem gente fazendo tem um pessoal fazendo uma pesquisa bem interessante com eles também como alternativa. Mas o Aqui clássico é tem fazer, bastante. dá para fazer com eles também. E eu perguntei do ambiente. Ela pode tomar sol em algum horário do dia? Qual é o ideal? O ideal é assim, a minhoca ela é fotossensível, né? Então, o ideal que a gente fala é que seja um ambiente arejado, não seja um ambiente onde bata sol e nem chuva, porque pode, com sol, pode esquentar demais, né? Principalmente por ser balde ali, pode esquentar demais e aí a temperatura muito alta acaba prejudicando as minhocas. Agora, lógico, se você não tiver nenhum lugar que não bata sol, que isso não seja um impeditivo para você começar a fazer. Aqui em casa mesmo, os meus minhocários ficam num lugar que bate um solzinho de manhã, mas eu estou sempre ali de olho, estou sempre revolvendo para trazer um oxigênio, não deixando o calor tomar conta ali, né? Porque aí isso automaticamente sobe a umidade também, e aí pode desequilibrar o ecossistema. É só ter um pouquinho mais de cuidado e Entendi. atenção.
E aí, de repente, esse segundo balde pode ter mais furos, né? Mais canal para ventilar. Isso. Geralmente eles já vêm com. Não são todos, né, baldes. Não sei se você montou ou se você vai comprar, né? Geralmente nem todos que a gente compra vêm. Você montou? Vou montar. Vou montar. Eu já estou Isso. com balde. Aí você pode fazer os furinhos nas laterais, furinhos menores, com uma broca de 1 ou 2 milímetros. Isso, aí você pode fazer. Aí isso é todo um processo que você vai criar de intimidade com o seu minhocário. Às vezes, se tiver muito úmido, porque está num lugar batendo sol, está num lugar muito quente, aí você pode mudar de lugar, ou também fazer mais furinhos. É muito interessante essa troca que vai acontecer aí. Muito Tem conhecimento gerado aí. experiência mesmo, né? Vai experienciando e vai vendo o que dá certo, o que não dá certo. Isso, e aí depende também da estação do ano, né? Às vezes o momento está muito quente, aí tem outro. Você vai se adaptando de acordo. É um sistema vivo, né? Então você vai acompanhando ele. A gente fala que é até como se fosse um petzinho, né? Um animalzinho de estimação, o minhocário, porque tem as minhoquinhas lá, nossas amigas e companheiras, tem que cuidar direitinho delas. Bacana, bacana. Obrigado, Tá valeu, viu? bom? Obrigado você, um Tá abraço. joia. A gente continua trocando. Outro. Tchau. Tchau. Tudo bem? Oi, tudo bem? Como você chama e de onde você Eu está sou, falando? sou Cláudia, de São Paulo, Zona Leste da capital, né? Prazer tá Bem-vinda. participando. Eu tenho receio da minha pergunta ser um pouco boba, mas Não tem assim, problema. né? Eu comecei a fazer sem minhoca, né? Composteira, daquele humus que a gente compra no Ah, pacote, né? E eu fiquei na dúvida, será que ali não tem ovinhos de minhoca? Como é que funciona? Porque eu não queria pôr minhoca. Eu vou fazer outra com minhoca depois. acho que falhou bem na hora que você falou o que você colocou. Eu comprei aquele pacote de humus. Ah, sim. Sim, sem dúvida tem muitos ovinhos de minhocas ali Ah! e provavelmente elas vão aparecer. É muito Ah, interessante a gente observar assim que mesmo a composteira sem minhocas, como eu falei aqui hoje da compostagem termofílica, compostagem termofílica, ela passa por um processo de aquecimento, depois ela esfria. Quando ela está formando o composto orgânico, né, num processo seguinte, quando os alimentos já estão se decompondo, naturalmente surgem minhocas, gongolos, microácaros, que são todos animaizinhos que fazem parte da microvida do solo. E eles surgem, eles aparecem, e é muito interessante, porque eles beneficiam esse composto num processo de umidificação, né? Então, eles enriquecem o poder nutricional do composto orgânico, formando o humus. Então, naturalmente aparece. Agora, se você colocou o humus ali, com certeza vão aparecer algumas minhocas desde o início aí. né? E tá tudo certo. Você já Então, percebeu? porque... Ela já apareceu? Não, eu comecei essa semana. Eu comecei essa semana e a minha ideia era fazer uma com a minhoca e outra não, né? Até para fazer uma seleção dos alimentos, né? E vou mostrar para vocês. Posso mostrar assim, Claro, só claro. coisa bem simples aí, ó. Tá tão linda, né? A gente Que fica até legal, orgulhoso de parabéns. ver, né? Então a minha Uhum. ideia é começar com essa e depois que eu ir atrás dessa minhoca californiana, né? Aí, Show, parabéns. Então, mas não se viu? preocupa, porque quando você não usa minhoca, igual eu falei, tem uma parte termofílica que esquenta bastante. Você vai até Hum, perceber se você colocar a mão aí, você vai ver que vai estar quentinho. E às vezes hum. não cria um ambiente favorável para os ovinhos se desenvolverem. Talvez eles vão Ah, se tá. desenvolver mais para frente, depois, quando passar dessa fase termofílica. Tá. Então, continue aí. Geralmente seria um pouco mais atencioso você observar caso você já colocasse as minhocas ali, mas como você colocou só o humus para dar um start Ó, ali na microvida, não tem problema. Então você pode
Manda bala e depois você volta aqui pra gente contar como é que tá sendo essa experiência aí. Mas desse pacote de humus, normalmente vem ovinhos da californiana? Não necessariamente, né? Então, eu não sei se da californiana especificamente, porque eu não sei como que foi produzido Aham, esse humus, mas com certo. certeza tem muita vida ali dentro, viu? Pode aparecer minhoca, sim. Aí não sei se vai ser a californiana, precisaria avaliar depois. Tá. Mas não Então tem problema, não. a gente se fala mais pra frente. Tá ótimo. Tá Obrigado. bom? Obrigada eu. Um Tchau. abraço, tchau. Hum.